Olá, reconectados! Meu nome é Ju Bacos e o assunto de hoje é sobre mediunidade, que é um tema que já estavam me pedindo bastante e hoje eu vou deixar para vocês aqui o meu ponto de vista com relação às minhas próprias experiências com o meu processo mediúnico. Então, acho que a maioria de vocês sabem que a Reconexão Cósmica, a plataforma e o trabalho dela aqui no planeta Terra, eu desenvolvi recebendo do plano espiritual as informações, todas as informações, desde nome, cor e até hoje, quando eu vou dar início a algum curso ou alguma vivência, eu aguardo o comando superior. Quando eu falo espiritualidade, eu quero falar o meu próprio eu superior, né? Minha matriz mais conectada e lá no extrafísico estamos todos juntos, né? Então não importa os nomes que damos, eu já falei disso em outro áudio, né? Se é a fraternidade branca, se são os estrelares. É claro que a gente consegue diferenciar um pouco essas energias, mas na verdade lá no extrafísico está tudo unificado. Então quando eu falo que foi recebido da minha parte mais consciente, que conseguiu acessar essas tecnologias e esse sistema todo que hoje eu atendo, eu opero e eu venho sempre recebendo, as coisas vão sempre se atualizando conforme a própria energia planetária. Isso é o que chamam de processo mediúnico, porque a palavra médium significa canal. São as pessoas, os seres que conseguem fazer canal com o extrafísico ou o mundo espiritual, seja como as pessoas se identificarem melhor na fala, mas são pessoas que conseguem fazer essa ponte e receber do seu próprio eu superior, ou enfim, como eu já falei aqui. Agora, a grande questão sobre a mediunidade é: quem são os médiums? O que é mediunidade? Os médiums são pessoas especiais, com talentos e dons especiais. Isso, na verdade, eu considero um grande mito. E é sobre isso que eu venho abordar. Eu acho esse assunto muito importante para as pessoas quebrarem as ideias pré-concebidas sobre o que chamam de dom ou essa facilidade que algumas pessoas têm. A grande questão de quando nós não buscamos o conhecimento e o autoconhecimento, nós ficamos reféns das informações que ouvimos falar. Então, muitas pessoas conectam mediunidade com religiões, doutrinas, achando que isso é um grande talento, que a pessoa nasce predestinada, como se fosse a mão de Deus naqueles escolhidos. E isso, na verdade, não existe para o todo, para Deus ou para o universo, ou seja lá também o nome que vocês se identificarem a dar. A energia superior não tem preferidos. Todos nós, aqui enquanto alma e espíritos, descemos e vestimos o invólucro humano, invólucro esse que opera no plano físico, na terceira dimensão, a qual está o planeta Terra. Com esse invólucro, esse aparelho físico, nós temos 6 sentidos. 5 deles são para que a gente perceba o nosso entorno, a nossa realidade material, criada pelo nosso plano mental, e o 6º sentido, tão falado, é um sentido que conseguimos, né, com o nosso Ajna Chakra, com o nosso chakra frontal, perceber o campo extrafísico, que eu costumo chamar de 99% que nos cerca, além da nossa operação material. Todos os seres estão com o 6º sentido incrustado no invólucro humano. Isso é inerente ao padrão do Projeto Terra. Portanto, isso não é um dom que foi disponibilizado para alguns escolhidos, preferidos do universo. Todos os seres têm essa capacidade mediúnica. A questão é o quanto cada um quer desenvolver esse sentido que, com o tempo, no decorrer da história planetária, ele foi perdido, né? No início do Projeto Terra, eu não vou me adentrar muito nesse assunto, mas no início do Projeto Terra, todos nós tínhamos os 6 sentidos plenamente desenvolvidos com o extrafísico. E foram acontecendo uma sucessão de questões
e nós fomos perdendo totalmente a nossa sensibilidade. Há milênios fomos perdendo, e agora, nessa era de Aquário, nós vamos recuperar essa sensibilidade. É claro que algumas pessoas têm muito mais facilidade, mas eu gosto de utilizar a analogia que a mediunidade é que nem um músculo. Todos nós temos músculos. A questão é que ele vai ser desenvolvido se a gente trabalhar neles, né? Então depende do nosso empenho, disciplina, estudo, depende de vários fatores que eu vou colocar aqui para vocês, e não de um talento especial. Depende o quanto cada um quer realmente desenvolver esse sexto sentido, o quanto cada um se sente pronto, o quanto cada um não tem medo, não tem preconceitos, o quanto você está disposto a se aprofundar no autoconhecimento, se libertar das barreiras de religião e entender que esta reconexão, este sentido, este campo mediúnico, ele é de seu merecimento, porém você tem que trabalhar e estudar e aprimorar o seu intelecto para entendê-lo. Pois até você não ter uma sensibilidade muito apurada, você tem que trabalhar com o intelecto. Então os seus estudos têm que te levar a novas consciências. A partir daí a sua consciência vai expandindo. Juntamente com essa consciência, naturalmente a sua intuição e mediunidade vai expandindo. A questão é que as pessoas, como eu falei, elas atrelam tanto mediunidade com religiões e doutrina, que elas, e temos vários médiuns famosos no mundo, né? E os que ficam mais famosos, geralmente, são aqueles que psicografam, com grandes incorporações de cura. E então, isso fica no inconsciente coletivo, e a pessoa ela não vai estudar, ela não vai obter um conhecimento para entender quais os diversos tipos de mediunidade que existem, e muito menos para entender qual é o dela, ou seja, qual ela tem a facilidade. E novamente, se você não está pronto para abrir a sua mente, a sua consciência, expandir os seus horizontes e ir buscar esse tipo de conhecimento, sem medo, sem preconceito, sem rótulos, aí vai ficar difícil você entender e sentir qual é o seu caminho dentro disso. Muita gente acha que ser médium é ver espírito e tem medo, ou médium eu vou incorporar, e nossa, isso é de uma ignorância profunda, e as pessoas elas deixam de expandir a mente, a consciência, porque ficam com esses preconceitos e esses rótulos. Existem diversos tipos de mediunidade. Intuição muito aflorada é uma mediunidade. Sinestesia, radiestesia, energeticista, mediunidade de passador, mediunidade de psicofonia, psicografia, clarividência, inúmeros. Cada vez que eu atendo e que eu canalizo algum mentor, geralmente ele passa para quem eu estou atendendo o tipo de mediunidade que a pessoa teria mais facilidade. Não que a pessoa não possa desenvolver outras mediunidades, mas a gente tem facilidade para algumas mediunidades. Assim como a gente às vezes vai ter facilidade para nadar e não para correr, facilidade para skate e não para patins. Assim como tudo na vida, não que a gente não possa desenvolver as outras habilidades, né? Não estar proibido, não estamos presos num karma da ignorância, não é assim que funciona. Estamos o tempo todo recebendo muitas energias para que a gente se desenvolva. Além da reconexão, existem inúmeras plataformas estelares que proporcionam alguma informação para que a pessoa consiga o mínimo para começar a se reconectar. E desde que o mundo é mundo, a meditação está aí como grande fonte, né, de se entender, de desenvolver a intuição, de desenvolver a percepção. A questão é que, como a gente não costuma viver no agora, a gente não tem consciência do que a gente está fazendo agora. Vai tomar um banho, vai lavar uma louça, sempre com a cabeça em outro lugar, sempre com a cabeça em outro lugar e sempre procurando distrações para sair do agora. Então a gente não se aprofunda em nós mesmos. E como que a gente vai adquirir sensibilidade assim? A mediunidade depende da sensibilidade. E aí vocês podem falar, mas tem criança que já nasce. Sim,
Como eu falei, tem pessoas que já têm uma predisposição muito aflorada, provavelmente aquilo tem a ver com o caminho que a própria alma escolheu, tem a ver com, como eu falo sempre, o universo é muito organizado, não tem como a gente ter aqui dentro da nossa microvisão, saber a imensidão de cada ser, né? Cada ser é infinito, cada ser é um universo. A gente vem aqui, investe o invólucro humano, mas a gente tem uma história. Porém, a gente vem aqui e, como a densidade da Terra ainda é baixa, ainda está transicionando, ainda estamos em 3D, a gente se desconecta. Não é que a gente esquece e por karma a gente vai esquecer, a gente se desconecta do nosso ser superior, da nossa matriz estrelar. Conforme a gente vai se sensibilizando, a gente vai se reconectando. Nesse processo de reconexão, nós vamos ter que lidar com as nossas sombras. Por isso que muita gente tem medo. Acha que quando expandir a sensibilidade vai ficar sentindo coisa ruim de fora. Não tem nada de fora. São as suas sombras. Esta é a questão. Enquanto a gente acredita tanto no materialismo e acredita tanto que a gente está dividido, a gente vai sempre colocar as questões espirituais como fora da gente. E isso também vai ser um empecilho para a gente desenvolver a mediunidade. Aí vocês podem falar, Eros, e se eu quiser desenvolver a minha intuição, conseguir entender o mundo extrafísico, mas eu não quero desenvolver a mediunidade? De novo, é uma coisa só. Não necessariamente você vai ter que ter contato com o mundo extrafísico como o fulano e o ciclano têm. Como eu falei, é muito individual como tudo aqui. O nosso retorno, a nossa reconexão é por meio de caminhos individuais, por meio da nossa história, por meio do nosso reconhecimento e apego com o nosso próprio invólucro físico e com os demais, os familiares, os ancestrais. Quando a gente vai dissolvendo tudo isso, a gente vai se reconectando automaticamente. E muita gente quer desenvolver a mediunidade dentro dos padrões que a pessoa quer. E aí ela não se permite ampliar. Então tem um desejo egóico para isso acontecer. E assim também não costuma funcionar bem. Tudo isso que eu estou explicando, e vários de vocês com certeza já sabem porque já sentiram, já entenderam como funciona a sua própria mediunidade. Mas esse processo é um processo sentido, intuitivo, não é um processo racional. A questão aqui é que quando estamos muito desconectados, nós queremos explicar tudo de forma científica, de forma racional, e a espiritualidade não funciona assim. Isso é algo sentido e é muito individual. Por isso, as percepções de qualquer trabalho espiritual, qualquer meditação, vão ser diferentes para cada ser, porque cada ser tem o seu caminho, o seu mapa de alma, as suas crenças e as suas sombras para dissolver. Outro agravante desse sistema de crença sobre a mediunidade é que quando a pessoa não se considera merecedora ou competente para desenvolver sua própria mediunidade, ela tende a colocar os outros médiums no pedestal. E isso vem acontecendo há milênios neste planeta. Não vamos esquecer que o médium, ele tem seu próprio filtro. E isto é muito delicado, porque humanos são humanos. Eles vão falhar. Obviamente, quanto mais conectado, mais vai se mitigar os erros. Porém, humanos são humanos. E as pessoas misturam todas as questões, né? Às vezes a pessoa pode sim ser super conectada e fazer um trabalho de cura legal, e na vida pessoal dela, ela ainda não ser alinhada. E, ao meu ver, tudo bem, porque ninguém é totalmente perfeito. A hora que todo mundo, a hora que o ser conseguir desenvolver um nível superior, ele nem estaria aqui. Então, quem está aqui ainda tem questões a serem desenvolvidas. Então, é muito interessante se observar que os médiuns são humanos também. A questão de que, quando a gente admira o talento de alguém, e como eu falei, coloca a mediunidade como uma coisa nossa, super-herói, a gente quer desumanizar o guru, o mestre, e muitas pessoas
como tem ego, gosta e entra nesse pedestal. E aí fica um tipo de dominação, sabe? Isso é muito comum acontecer. Você tá aflito, tá inseguro e você acaba confiando no médium de olhos fechados. E como eu falo, eu não gosto de pensar que ninguém quer prejudicar ninguém. Eu gosto de pensar que tá todo mundo humano e tá todo mundo fazendo o seu máximo e tentando e errando, porque todo mundo erra. Quando foi recebida a plataforma da Reconexão, acho que é a primeira vez que eu tô falando isso assim para público aberto, mas quando isso foi recebido, ficou bem claro que seria uma forma de reconectar as pessoas, para que cada um conseguisse obter os contatos necessários do extrafísico e não precisassem mais de grandes líderes, de gurus, de confiar cegamente. Então todo esse trabalho de merecimento e abertura está sendo desenvolvido nessa era de Aquário com a chama violeta. Toda a base do meu trabalho vem através do Mestre Saint-Germain e da chama violeta, porque é uma modificação. Uma das primeiras afirmações da chama violeta é: eu sou eternamente livre. E com base nessa liberdade, cada um vai se reconectar com sua matriz superior. Demore o tempo que for previsto pela organização planetária, mas este é o plano. Todos nós vamos nos reconectar e conseguir obter reconhecimento de quem somos. Portanto, ao meu ver, e pelos meus comandos espirituais, quanto mais sério é o médium, mais ele quer te auxiliar a se reconectar e seguir seu caminho livre. E jamais vai te deixar dependente dele. E eu sempre falo isso para os meus pacientes fixos e para quem eu atendo individualmente, que é este o objetivo. Por isso que chama reconexão cósmica. É para a pessoa se reconectar e não depender mais de mim. Não quer dizer que ela não vai obter auxílio da espiritualidade através do meu canal, se ela precisar e se assim for harmonioso. Ela pode, assim mesmo como eu consulto outros médiums várias vezes, normal. A questão é esta dependência. Tomar cuidado com esta dependência, ainda que espiritual, gera também uma dependência. Então, quando a gente entra nesse caminho da espiritualidade, continuamos tendo que prestar atenção nas questões humanas, nas questões de apego. Até mesmo o se apegar à espiritualidade faz parte de uma sombra nossa, porque é livre. Nosso ser é livre. Então, eu sempre proponho a reflexão para que é válido a gente estudar, conhecer, admirar os trabalhos alheios, mas é sempre necessário a gente entrar em meditação profunda e se conectar com o nosso coração, com o nosso caminho e obter as nossas próprias informações extrafísicas. No decorrer da nossa experiência humana, por ressonância, nós vamos conhecer e nos conectar com vários outros seres que vão abrir portas de estudos, portas espirituais, portas que nos proporcionam facilitar o nosso caminho para o nosso eu superior. E pode ser sim através de religiões, doutrinas ou escolas iniciáticas. Tudo isso é muito válido, desde que a gente se atente à dependência e apego que tudo isso pode causar. E aí sim, como que eu vou poder falar? Atrapalhar um pouquinho o processo. Porque o apego e a dependência trava um pouco o nosso processo de evolução humana, de reconhecimento do nosso ser. E isso e essas experiências também vão fazer parte do aprendizado de cada ser. Como eu disse, está tudo sempre muito organizado. No meu caso, eu atrelo o meu desenvolvimento mediúnico com o meu senso de liberdade. Eu sempre tive esse senso muito forte e eu nunca participei de doutrina ou religião alguma. Porém, eu sempre estudei de tudo porque eu sempre fui muito curiosa. Então, quando eu me libertei do ceticismo total, do materialismo total, aquele materialismo grave, né, que a gente acha que está aqui só esperando a hora da morte e aí a gente vai desaparecer, este nível de materialismo eu vivi bons anos da minha vida. Quando eu me libertei desse ceticismo, eu comecei a buscar e me interessar por diversos temas esotéricos, com X e com S, os dois tipos de esoterismo, e eu fui estudando
muito a fundo e me interessando porque eu sempre fui muito curiosa. Como eu nunca pertenci a nenhuma doutrina e religião, eu sempre fiquei muito livre para estudar, até mesmo elas, de maneira intelectual, mas eu sempre abri esse leque e fui estudando até que um dos meus últimos estudos mais profundos foi com a mecânica quântica. E aí por diante, sim, eu comecei a desenvolver mais a minha percepção extrafísica através dessas ferramentas quânticas. Como eu não tinha nenhuma base pré-concebida sobre o que era mediunidade, eu só tinha ouvido falar e ouvido falar muito pouco, a minha curiosidade sempre foi maior que o meu medo. Então, quando eu fui me aprimorando e entrando em processos para desenvolver a minha mediunidade, eu não tinha medo, eu não tinha nem muita ideia de seres, de entidades. Eu não tinha nenhuma base aqui de entidades mais codificadas como terrenas. Eu não tinha. Para mim era tudo uma grande novidade. Então isso ajudou a me desenvolver mais rapidamente, a meu ver. É a percepção que eu tenho hoje do meu processo. E eu vou finalizando esse áudio dizendo o que eu sempre digo para todo mundo que me pergunta sobre eu quero desenvolver minha mediunidade, como eu faço? Primeiro, eu peço para a pessoa sentir mesmo se é um pedido do coração, se é aquele momento é um pedido do coração ou se é só uma curiosidade. Entender que, claramente, como tudo que a gente expande, geralmente a gente não regride. Então, acredito que uma vez aberto e uma vez que você obtém informações, isso é para sempre, isso fica gravado na sua memória e o único jeito de ir entendendo melhor é estudando mais. Por isso que o processo de autoconhecimento ele é muito profundo. Cada vez nós vamos indo mais profundamente. E aí, cada vez que a gente vai avançando, a gente percebe que não sabe nada, que é pouco, que tudo que a gente consegue perceber ainda é pouco. Eu sinto isso todos os dias. Ainda que eu consiga efetuar um trabalho reconhecido pelos meus pacientes com relação à canalização, eu ainda falo que eu não sei nada. Eu ainda permaneço aprendendo e trabalhando a minha cura dentro desse processo. Porque nós sempre continuamos nos trabalhando. Então, cada um deve sentir no coração se é o momento. E aí, o próprio universo vai dando e possibilitando caminhos. Aí cada um vai entendendo qual é o tipo de facilidade mediúnica que tem. O que sente lá no coração de fazer. Quais foram as experiências que a pessoa já obteve até agora. Eu, por exemplo, eu tenho muita facilidade para várias mediunidades. Eu consigo enxergar com visão remota, eu consigo ter clarividência, eu consigo fazer projeção astral consciente, porque primeiro que eu estudei muito e eu sempre quis muito isso. Era uma coisa que para mim sempre fez muito sentido, mas talvez não faça sentido para várias pessoas e tudo bem. Por isso que, como eu disse, tem que ser sentido. Eu, por exemplo, não tenho quase sinestesia e mediunidade olfativa. Eu não tenho, não é um talento que eu consegui desenvolver. E, na verdade, vários tipos eu nunca tentei, porque como eu fui recebendo várias aberturas ao mesmo tempo, eu ainda estou aprendendo sempre sobre elas. E é claro que eu vou trabalhar mais com a biscofonia, que é o ato de canalizar mensagens, que é o que eu tive sempre a maior facilidade, sendo elas faladas ou escritas. Então, uma recomendação, né, para quem quer e sente de verdade no coração de desenvolver a mediunidade, é entender primeiramente qual é a sua mediunidade, a sua facilidade, e aí começar a buscar com o intelecto, começar a buscar estudos. Hoje em dia, com a tecnologia, nós temos
muita facilidade e o seu próprio coração, ele vai te conectar com algumas pessoas, com algumas linhas de estudo, e tudo é divino. Para o nosso caminho de ascensão, tudo é divino. Sempre só devemos prestar bastante atenção no apego e nessa ideia de deixar um outro humano nos dominar, mesmo que de uma forma bem direta. Vamos sempre neste caminho buscando a nossa liberdade suprema.